Olá, paz do Senhor! Esse é o seu canal EBD Viva. Toda semana nós trazemos as lições da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos para você na íntegra. Os versículos aplicados na lição também nós trazemos, são expostos na sua telinha. Nós traremos também breves comentários. Nesse terceiro trimestre, irmãos, nós estamos aprendendo sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Eu creio nisso. Você crê? Domingo passado nós estudamos sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E hoje, a sutileza da banalização da graça. Nos domingos que seguem, nesse terceiro trimestre, nós vamos trazer para os irmãos rapidamente as sutilezas da imoralidade sexual, da normalização do divórcio, do materialismo e do ateísmo, das ideologias contrárias à família, da relativação da Bíblia, do enfraquecimento da identidade pentecostal, do movimento dos desigrejados contra também a prática da mordomia cristã, das mídias sociais, da espiritualidade holística. E na lição 13, fechando o trimestre, nós vamos aprender com a lição super prática, resistindo às sutilezas de Satanás. Eu te convido a ficar conosco nesse trimestre. Ao final da lição de hoje também, você saberá responder, o que quer dizer a expressão a graça divina. Qual a diferença entre a graça universal e a graça universalista? O que quer dizer a expressão graça barata? Dentre outras tantas questões que você vai aprender na lição de hoje. Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo e fixar o conteúdo da lição neste domingo. Pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, nós trazemos esse aprendizado para você numa linguagem clara, simples, objetiva, respeitando tópicos, subtópicos e a dinâmica da lição aplicada. Permaneça conosco até o final da aula de hoje, hein? Que você vai ser abençoado por Deus. Deus vai abençoar rico e poderosamente o seu ministério. Muito bem, olá, paz do Senhor, me chamo Pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Estou um pouquinho afônico, mas nós vamos tocar e vamos fazer a lição de hoje. Você que é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Nós chegamos aos 1000 inscritos, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso trabalho pela graça de Deus. Muito obrigado. E se você quiser, você pode clicar no sininho aí, receber em tempo real as nossas atualizações. Se inscreva no nosso canal, #compartilhe também. Compartilhando essa aula, Deus te abençoará rica e poderosamente. Nossas aulas anteriores estão organizadas em playlists dentro do nosso canal. Seja muito bem-vindo, fique conosco. Hoje nós estudaremos a segunda lição do trimestre, da classe de adultos, irmãos. Olha, a lição de hoje é intitulada A Sutileza da Banalização da Graça. É o sapatinho de algodão que está chegando, mas Deus é mais, hein? O texto áureo encontra-se registrado em Esdras, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de quem? Dom de Deus. Verdade prática, a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo Jesus. Em quem? Só podia ser em Cristo. Hoje nós aprenderemos que a graça de Deus é oferecida a todos. Ele achou por bem nos salvar, não pelos nossos méritos, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer diante de Deus. A sua graça nos basta e nos alcançou. E é somente crer no seu Filho Jesus. Aleluia! Lição bíblica de hoje, a leitura bíblica em classe encontra em Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares
celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha, irmãos, é preciso compreender de maneira bíblica o conceito da graça de Deus. Dessa compreensão, os crentes dependem disso para não banalizar um bem tão precioso que é a graça de Deus. Nesta lição, nós que temos este propósito de analisar a graça de Deus no sentido bíblico, histórico e contemporâneo, que os seus alunos se conscientizem que a graça é um bem precioso de Deus para a nossa vida e, por isso, não pode ser banalizada. Vamos aos objetivos da lição de hoje. Explicar a natureza da graça. 2. Apresentar a graça no contexto bíblico. 3. Classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. E o quarto, que coaduna com o quarto ponto da lição, pontuá-la no contexto contemporâneo. A graça foi paga pelo alto preço que o nosso Senhor Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue por nós. Introdução. Nesta lição nós estudaremos sobre a graça de Deus e não há dúvida que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Neste sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado, obscuro. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega, do que se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é, sabe de quê, irmãos? Do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Olha, vamos aí já a palavra-chave que hoje traz banalização. O tópico de número 1, nós vamos compreender a graça divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer que com isso a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça, o testemunho bíblico e que aprove a Deus salvar os homens. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Ninguém. Vamos ao subtópico 2 aí. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém merecia, nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo, um justo sequer, em Romanos 3,10. A nossa própria justiça é como trapo de imundícia, irmãos. Isaías 64,6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A gente passa muito rápido, irmão. A eternidade é muito grande, é muito longa, essa vida é muito rápido. A nossa condição, antes de conhecermos a graça, assemelhava-se a alguém que deve ser uma grande quantia e não tinha com o que pagar. Vamos ver lá em Lucas 7,42. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Sinopse 1. Deus quis agir com graça para que com todos os homens, sem que eles merecessem. E por isso, essa graça é um favor imerecido. Tópico 2. A graça do contexto bíblico. Subtópico 1. A necessidade da graça.
Uma das doutrinas mais bem definidas nas Escrituras Sagradas é referente à queda do homem. Vamos aprender. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que ia fazer, livre-arbítrio. A Escritura diz que Adão foi tentado. Vamos lá ver em Gênesis 3,6? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejavam para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas não coagido a pecar, né? O homem não foi coagido a pecar. Deus o responsabilizou pela sua desobediência. Mas vejamos o homem aqui neste versículo querendo transferir a culpa para a mulher e até para Deus, que lhe deu uma bênção, a mulher. Gênesis 3,17. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da tua árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, quando comerás dela e todos os dias da sua vida. Muito bem, essa é a afirmação de Deus para com Adão. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou, né? Segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade. Nós temos esse pecado adâmico. Adão era o cabeça da raça como tal, os homens estavam sob os seus lombos. Em Romanos 5, 12b diz isso aí. Gênesis 3, 22 e 23, vamos ver o que diz. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Ninguém, portanto, ficou de fora da esfera do pecado. Ninguém. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar, né? Deus fez o primeiro casaco para o homem de pele de animais, né? Consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo, sendo santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma, ele é amor. Por isso, denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus, a justiça, e o amor de Deus, a humanidade. Se, por um lado, a justiça divina exige punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover, na verdade, a cruz, que foi um meio de justificação do homem, né? 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, irmãos, em Cristo Jesus, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Vamos ao tópico de número 2, a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama a todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus. E por isso, deve ser alcançado tanto o alcoólatra como o adúltero, o homicida, parricida, todos serão aceitos por Deus se receberem, se aceitarem Jesus como Cristo, como único suficiente Salvador. Essa graça, então, é extensiva a todos os homens, inclusive a igreja, o hospital, né? Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo, o que significa? Prega que todos, independente de credo, religião, ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Isso não é verdade. Ao contrário, a graça é universal porque ela é estendida a todos os homens, mas aqueles que aceitarem a Jesus e se arrependerem dos seus pecados e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor, né? Esses serão salvos. A graça é oferecida a todos. Vamos conferir em Tito 2,11. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Vamos aí um auxílio da lição de mestre, o texto do autor Max Lucado, lindíssimo, da obra Das Garras da Graça. Você não pode escapar do seu amor. Deus tem todo o direito de estar irado. Muitos não entendem, porque confundem ira divina com raiva humana. Ambas têm pouca coisa em comum. A ira dos homens, irmãos, é tipicamente autoacionada e inclinada a explosões de tempestades de atos violentos. Ficam irados por haver sido passado para trás, negligenciados, enganados. Essa é a ira dos homens, não de Deus, né? Se ira porque desobediência sempre resulta em autodestruição. Que tipo de pai se sentaria e assistiria seu filho ferindo-se a si próprio? Que espécie de Deus faria o mesmo? Você acha que ele dá risadinhas quando vê um adultério ou ri em silêncio de um assassinato? Pensa que ele olha para o outro lado quando produzimos programas de entrevistas baseados em prazeres perversos? Imagina que ele balança a cabeça e diz: humanos são humanos. Eu não acho. Anote e sublinhe em vermelho: Deus está legitimamente irado. Deus é santo. Nossos pecados são uma afronta à sua santidade. Pecar é errar o alvo, não é? Chegamos então à sinopse de número 2. No contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso, ela é estendida a toda a humanidade. Tópico de número 3, a graça no contexto da reforma protestante. Subtópico 1, a corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante, irmãos, do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia sua influência e por isso surgiu uma reação contra os seus líderes. Se vocês puderem, revisem aí a reforma protestante, né? Tinha ali, irmãos, um baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica como válida, o maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes. Inclusive, missas eram realizadas em latim, né? E aí teve acesso a todos. Essa reforma protestante de uma forma direta. Pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, à deturpação, à negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. Somente, solas aí que temos, sola fé, sola graça, sola palavra, sola as escrituras. Irmãos, não existe salvação sem a graça de Deus. Esse favor é merecido, prova que o ser humano não tem capacidade em si mesmo de se salvar. Entretanto, a graça também não é uma licença para pecar desenfreadamente, não. Infelizmente, muitos pensam assim, mas não é, estão enganados. Vejamos aí o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. A graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa, perfeita. Entretanto, não é irresistível, pois não são poucos os que, ignorando o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração. Vejamos 3 versículos aí em seguida. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Olha aqui no resumo aqui do tópico 3. A graça no contexto da reforma revela 2 realidades. A corrupção da doutrina da graça
e a restauração também da doutrina da graça, né? Subtópico 4, a graça no contexto contemporâneo. Agora nós vamos aprender. A graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influencia os evangélicos. Estão causando na sociedade um buraco aí. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus, irmãos. Subtópico 2, o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou que nós fomos comprados por um preço alto, irmãos. Foi o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário por nós. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, que diz assim: Fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma nenhuma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Jesus Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que a outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal, auristo, que diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Sinopse 4, estamos chegando aí. No contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã. Vamos aí para fechar mais um auxílio teológico sobre a culpa. Há algum tempo atrás, esse autor leu que é a história de um menino que andava tirando pedras no estilingue. Ele nunca conseguia acertar o alvo. Quando ele retornou ao quintal da vovó, avistou o pato de estimação da velha senhora. Num impulso, fez pontaria e mandou ver a pedra e atingiu o pato, e esse morreu. Apavorado, o menino escondeu a ave na pilha de lenha, apenas para levantar os olhos e descobrir que sua irmã estava observando. Cada momento de sua vida e da minha vida, o nosso acusador está arquivando acusações contra nós. Ele tem anotado cada erro e marcado cada escorregão. Negligencie suas prioridades e ele, o acusador, tomará nota disso. Abandone suas promessas e ele registrará tudo. Tente esquecer do seu passado e ele o lembrará. Tente desfazer os seus erros e ele o frustrará. É muito sério, né? Vamos à conclusão. Nesta lição, irmãos, nós partimos da necessidade de compreender corretamente que a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua para que, por meio dela, se possa medir qualquer entendimento da doutrina da graça. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. A graça de Deus revelada, de Cristo Jesus o Senhor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Oh, glória! Que lindo, lindo hino esse, né, irmãos? Nossa meditação de hoje encontra-se em Romanos capítulo 6, versículo 14 a 18. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe oferecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas
Graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Chegamos então ao final da lição de hoje. Agradeço mais uma vez a todos os irmãos que ficaram conosco até esse final dessa aula. Que Deus possa continuar abençoando rica e poderosamente a sua vida. Eu hoje estou um pouco rouco, um pouco gripado, mas não deixei de cumprir o meu compromisso para com você. Peço para que você ore por mim e nós vamos estar orando por você. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Pai querido, mais uma vez, estudando a Tua palavra, Pai. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que estão ao alcance da nossa voz, que estão assistindo essas aulas. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que têm pedido oração, Senhor. Senhor, sê com elas. Liberta, Senhor, do mal. Abençoa que nós possamos reconhecer que a Tua graça nos basta, que nós possamos reconhecer que Tu, Senhor, morreu na cruz pelos nossos pecados. Pai, que possamos ensinar, Pai, aos nossos alunos neste domingo, que eles possam valorizar a graça e que jamais nós banalizemos a graça que foi dada para nós, paga com alto preço na cruz do Calvário por nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, fique com Deus, muito obrigado.